Camille, eu sou 023 da Pedagogia. Oi, eu sou a Carol, 024 da Pedagogia. Oi, eu sou a Gabriele, 024 da Pedagogia. Oi, meu nome é Laura e eu sou 023 da Pedagogia. Meu nome é Rebeca, eu sou 024 e eu faço parte do PIB de Educação Ético-Racial. O PIBID é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência e ele tem como objetivo oferecer experiências práticas para os estudantes dos cursos de licenciatura. Bom, o PIBID traz licenciandos que estão começando a licenciatura, no nosso caso a Pedagogia, para reconhecer o chão de escola. E a gente da Pedagogia tem esse subnúcleo de Educação Étnico-Racial. O PIBID ele atua na educação infantil com um projeto de formação para educadores antirracistas. Então, com base na Lei 10.639 e na Lei 11.645, que instituem a obrigatoriedade do ensino da cultura e da história africana, afro-brasileira e indígena, o PIBID ele atua para formar professores antirracistas que abordem essa temática no cotidiano da escola. O projeto ele atua no CAL, que é o Colégio de Aplicação da UFSCar. Atende bebês e crianças de 3 meses a 5 anos e 11 meses de idade. Ele atende ao público da UFSCar, que são os estudantes, os docentes, os técnicos administrativos. Também tem o edital de universalização, que são para pessoas de fora da universidade. Eu atualmente atuo no grupo 4, que é com crianças de 4 a 5 anos, mais ou menos uma média de 18 crianças. Eles são bastante agitados, mas eles participam bastante, eles engajam nas atividades que a gente leva, eles têm curiosidade para saber o que a gente está levando, como que vai fazer, o que a gente vai fazer naquele dia. Eles são bastante agitados, mas eles têm o foco das atividades, eles gastam essa energia nas atividades. Eu atuo aqui no CAL com a professora Danitza, no berçário. A minha turma tem 8 bebês de até 1 ano e meio. São bebês que brincam, que possuem curiosidade sobre o mundo, que gostam, por exemplo, de estar nos parques do CAL e passear pela UFSCar. Eu atuo na CEMEI Papa João Paulo II, que fica no bairro Pacaembu, aqui na cidade de São Carlos. Eu sou a Stephanie, eu sou professora da rede municipal daqui de São Carlos há 3 anos, mas eu dou aula na educação infantil há 15 anos. Aqui na CEMEI João Paulo é uma escola diferenciada da rede, porque tem muito espaço ao ar livre, então isso é bem diferente e é uma escola muito acolhedora. Então aqui é uma escola muito saudável, é uma escola organizada, é uma escola onde as coisas funcionam, a limpeza funciona muito bem, a comida funciona muito bem, os parques, a sala de aula. Então é uma escola que eu me sinto afortunada de trabalhar aqui. Eu estou com a professora Vanessa na fase 3C. Tem 10 crianças na minha turma. E eles são muito incríveis, eles são muito animados, criativos, estão sempre ouvindo as histórias, sempre se engajando. Então é muito bom estar com eles uma vez por semana. Eu estou na fase 1, que é o berçário, e essa turma tem 12 bebês. E 2 professoras regentes, que é a Jaqueline e a Luana. E é uma turma que tem uma característica muito forte do berçário, né? Que eles estão em constante desenvolvimento, então toda semana eles têm um salto de desenvolvimento, em uma semana eles podem estar engateando, na próxima eles vão estar andando, então é muito interessante ver esse constante crescimento deles. Com a professora Nara na fase 3, e a salinha que eu estou tem 11 alunos. E para fazer as atividades, eu sempre pesquiso muito bem, então eu sempre procuro começar o trabalho procurando livros para que eu possa fazer uma introdução à atividade. E o livro da última atividade que eu realizei em novembro foi Cada Um com Seu Jeito, Cada Jeito é de Um, de Lucimar Rosa Dias. E eu decidi trabalhar nessa questão do nome com as crianças, que é uma coisa muito forte na nossa identidade, o nosso próprio nome. Então, primeiro eu realizei a leitura com uma bonequinha da personagem para trazer a questão da representatividade. E depois a personagem, depois de contar a história, foi perguntando o nome das crianças para cada um deles. E eles
responderam o nome dos colegas e depois a gente foi colando junto uma foto deles com o nome, para eles juntarem qual que era o nome, qual que era a foto que se encaixava com o nome, para essa questão do reconhecimento dos colegas e deles próprios. E depois disso, a gente fez um jogo da memória com as fotos deles, para trabalhar novamente essa questão do autorreconhecimento, da valorização da diversidade dentro da sala e do respeito dos colegas. Eu fiz uma vivência no meio desse ano com musicalização com os bebês. Eu tinha pensado em trazer essa questão da arte porque é algo muito importante para mim. Então eu queria trabalhar isso com eles e integrar a questão do ERE, né, das educações étnico-raciais. Então eu escolhi, com a ajuda da professora, ela me ajudou a escolher 3 músicas para trazer para os bebês e eu toquei para eles no violão. E aí a gente sentou em roda, eles ficaram super tranquilos e aí eu toquei as músicas para eles e com as outras professoras e estagiários cantando junto comigo. Eles gostaram bastante, eles ficaram bem engajados, assim, ficaram bem curiosos, porque eu não sei se todos eles já tinham visto um violão, então eles, depois da vivência, 2 bebezinhas vieram e começaram a tocar e elas tocaram certinho com o dedinho delas na corda, então foi muito legal, eu gostei muito, foi muito gratificante. Em outubro desse ano, eu realizei uma vivência com a minha turma, que foi baseada no livro Da Cor Que Eu Sou, da Andressa Reis. Então, o projeto inicial, a gente pensou em contação de histórias com experiências sensoriais. Então, em uma semana a gente contava a história e na outra tinha uma atividade sensorial. E dessa vez, eu e minha colega, a gente realizou um painel que continha fotos dos personagens, das professoras e dos alunos. E a intenção era que eles retirassem as tampas e fossem revelando as fotos deles. Então o objetivo era trabalhar essa questão de identidade, para eles poderem se reconhecer, e também a diversidade, que a gente mostrou que na nossa turma tem várias pessoas de várias cores, várias culturas, que vêm de lugares diferentes e que a gente tem que valorizar essa diversidade desde pequeno. Em novembro, eu realizei uma atividade com eles sobre identidade e foi muito legal, porque eu levei alguns desenhos para eles com o rostinho, né, com o próprio rostinho deles, para que eles pudessem completar pintando com os tons da pele que eles se identificavam. Foi muito legal porque a gente também fez uma roda de conversa e a gente também conversou sobre cada cor ser importante e como cada história é única e isso faz parte da nossa identidade, né? Foi muito legal e foi um bate-papo bem legal. Em dezembro, eu realizei uma vivência baseada na leitura de Imani, do Marcos Cagé, que foi inspirada em uma atividade que eu vi da e-mail Nelson Mandela, lá de São Paulo. Eu iniciei fazendo uma leitura prévia, destacando conceitos que eu achei que seria interessante apresentar para eles, pesquisando o nome, para também trazer para a conversa, iniciar perguntando se eles sabiam o significado do nome, para instigar a dúvida, para quando chegassem em casa eles perguntassem para os pais. Eu foquei na parte que aparece o Dumbo, que é uma receita de cuscuz que eles comem lá no Quilombo. Então, no final da história, depois de ler com eles, a gente começou uma conversa se eles já tinham comido cuscuz, quem que cozinhava o cuscuz na casa deles, se eles comiam daquele jeito, se eles já tinham experimentado outros tipos de cuscuz. Então eu convidei eles depois disso para cozinhar o cuscuz, a gente em conjunto, todo mundo pôde mexer na massa, todo mundo colocou um pouco da farinha do cuscuz, colocou um pouco de água, mexeu, quem quis mexer com a colher, mexeu com a colher, quem quis mexer com a mão, mexeu com a mão. Na hora da janta, o cuscuz estava pronto, coincidentemente foi na mesma hora da janta que ficou pronto. E eles experimentaram, eles gostaram muito do cuscuz e foi muito significativa para mim também porque eu pude trazer uma experiência própria, uma experiência que eu aprendi com a minha avó para fazer com eles, para passar um pouquinho disso e foi muito interessante, eu gostei muito. Meu nome é Mariana do Berimbau, meus pronomes são ele, ela, elo, cada vez mais elo, delo. Podem me chamar de Berim, me conhecem por Berim, meu nome neutro. E eu sou professora aqui da UFSCar, do curso de Pedagogia. Estou no departamento de Educação. Sou professora da área de História da Educação e estou coordenando um núcleo do PIBID de Educação Infantil, pensando a educação das relações étnico-raciais. As reuniões com Berim aconteciam toda quarta-feira.
e elas funcionavam de uma maneira diferente. Hoje, as nossas reuniões funcionam assim. A gente tem um momento em que cada estudante vem e faz com a própria turma uma prática que ele fez lá com as crianças. E aí ele tem a opção de fazer exatamente igual ele fez com as crianças ou de adaptar para o público da sala. E depois dessa apresentação, né, de realizar essa prática, todo mundo faz perguntas, faz comentários e nesse momento, além da gente estar entrando em contato com o que cada um está fazendo para que os estudantes possam ter seus próprios insights, a gente também está exercitando essa coisa de dar feedback. A gente aprecia, comenta, então é muito legal ter essa questão que a gente tem voz dentro da reunião. Isso é muito lindo e muito importante dentro do nosso curso de pedagogia e dentro do nosso núcleo também. Então a gente tem uma reunião em que, depois da apresentação da prática, vai ser uma reunião de repertório. Então, ou a gente vai ler alguma coisa, discutir a partir de algum vídeo, de alguma questão, né, de produção intelectual, artístico-cultural negra. Então, um dia é repertório. Pode ser assim, ou pode ser por meio dos nossos convidados. Uma semana a gente trabalha assim, e na semana seguinte, a gente começa de novo com a prática, com os alunos mostrando sua prática, e depois a gente tem um momento de trabalho em grupo. Alguém sugeriu, a gente podia fazer um relatório um pouco diferente, que tivesse uma outra coisa, acho que foi a Natália, eu não lembro exatamente qual, ela tinha sugerido uma forma de escrita diferente. E aí eu fui pensando em algumas possibilidades, esse formato de relatório para além da escrita acadêmica. Nosso processo histórico, social, cultural de criação de uma hierarquia de culturas, de práticas, em que a escrita se torna a mais legítima, se torna a única valorizada, se torna aquela que é usada como critério para dizer o que é história e o que não é, isso em si já é parte da construção do racismo, que coloca tudo que não está nessa linguagem como sendo algo inferior. Então eu achei que seria rico, nessa perspectiva, a gente fazer um relatório que não fosse apenas da escrita acadêmica, que é necessária, é importante, vocês precisam desenvolver e praticar, mas que não é a única forma de registro e de comunicação. Em outubro, a gente teve experiências formativas com a professora Janeide e com o professor Lucas. Foram reuniões mais diferentes que tiveram com foco de realizar formações mesmo com os PIBitianos. Bom, eu sou Janeide, eu sou uma professora de educação infantil, eu realizo trabalho na área de educação infantil e do enfrentamento ao racismo. O que significa para você hoje poder abrir esse espaço, poder compartilhar um pouco os seus saberes, tudo, as suas atividades, suas vivências, um pouco com a gente do PIBID? Eu acho que é um ato político, é um ato militante, é um ato de promover um movimento, né, de resistência e de combate ao racismo. Aqui é uma instituição importante, vocês são pessoas que vão sair para trabalhar e já estão vivendo aqui também essas relações. A gente precisa criar ferramentas para implementar o projeto da diversidade, do multiculturalismo no nosso país. Oi pessoal, eu sou o Lucas, eu tenho 28 anos, quase 29 já. Eu sou professor, atualmente professor de educação infantil, mas já tenho a experiência como professor de ensino fundamental. Sou pedagogo formado pela Universidade Federal de São Carlos, mestre em educação também pela essa universidade e agora doutorando. Hoje é 15 de outubro, hoje é dia do professor. Em primeiro lugar, tem uma importância muito rica para mim, porque Berim é minha amiga particular, assim, para além de, né, das nossas parcerias na universidade. Então eu acho que estar aqui num dia tão simbólico, que é um dia que a gente recebe muitas felicitações, mas é um dia de luta. Então é muito simbólico, assim, porque eu estou passando tudo que eu já aprendi, tudo que eu faço,
para estudantes que estão nesse processo de formação. Então é um constante ciclo de representatividade mesmo e de sociabilização das práticas, assim. Quem está me ouvindo? Uma palma, meia palma, bico de palma, farelo de palma, joga fora. Bom, as reuniões com a Geneide e com o Lucas foram muito ricas para nós, trouxeram muito repertórios de vivências de chão de escola e como lidar com certas situações dentro desse ambiente. Me ajudaram bastante a pensar em atividades e como trabalhar essa questão da ERER com a educação infantil. O PIBID de ERER é essencial, tanto para a formação inicial de futuros pedagogos e pedagogas, mas também para o trabalho dentro das escolas de educação infantil públicas. Eu acho que essa geração está tendo uma formação que eu não tive. Eu nunca tive um professor na minha graduação que trouxesse uma possibilidade dessa de diálogo. Eu fui pibidiano durante 2 longos anos, assim, e parei de fazer o PIBID só porque encerrou o contrato mesmo, porque senão teria continuado. O PIBID foi uma das melhores experiências que eu tive na universidade. Então, trazer o ERER falar assim, isso vai ser trabalhado, porque quantas coisas existem a lei, mas pelo currículo ter muitas coisas as pessoas acabam deixando, né? Então, ter vocês aqui na escola com o PIBID ERER fez a escola ter certeza que isso ia ser trabalhado. Eu acho que é uma oportunidade importantíssima para os estudantes estarem na realidade da escola pública, aproximar essa distância, universidade, escola, eu acho que isso é muito importante. Então, o PIBID investir nisso é algo muito importante na formação de pessoas que vão ser formadores de opinião. A gente traz PIBID em ERER, eu acho que isso vai para uma outra perspectiva, porque ERER tem que ser discutido, ERER tem que ser estudado, ERER tem que ser divulgado. É importante que tenha um investimento, né, das relações étnico-raciais dentro de todas as frentes das instituições de ensino. O PIBID está fazendo isso. E a educação das relações étnico-raciais não é possível somente na teoria. Ela precisa da prática, ela precisa da reflexão. Com os pares, ver o que está acontecendo nas escolas, né? Tem essa noção de prática e está em constante discussão. Eu acho que o PIBID ele traz isso. A educação na formação inicial, em discussão e em movimento, né? É uma docência em movimento. Então, o PIBID, de uma maneira geral, é uma experiência muito interessante e significativa para mim, porque foi minha primeira experiência em sala, foi minha primeira experiência com a educação infantil. O PIBID é um projeto, está sendo um projeto muito enriquecedor e esclarecedor para mim, porque antes de eu ingressar, eu ainda não tinha certeza do que eu queria fazer. Eu ainda estava muito perdida na graduação, eu não sabia se eu queria realmente estar na sala de aula. Então, novamente, eu digo que o programa foi muito importante para meu autoconhecimento profissional. Então, a gente conhece como que funciona a escola na vida real. E quando eu soube que eu ia ficar no berçário, eu fiquei com um pouco de medo, porque eu nunca tinha tido contato, principalmente com bebês. Eu não sabia como ia ser, porque eu achava, né, que eles não se comunicavam, né, porque eles não falam, né, mas eles se comunicam muito. Tanto por meio da experiência prática, tanto por meio das reuniões com os referenciais que as professoras traziam. A gente é amparado, tanto pelas professoras quanto por Berim, que nos ajuda sempre. Então, se eu tô com uma dúvida no meu projeto, como que eu vou fazer uma atividade, eu me sinto apoiada. E a Berim também sempre deixa muito aberto a gente, né, para o diálogo, sempre tá para apoiar, incentivar. E fez com que a gente evoluísse, né, em várias maneiras. E, enfim, esse contato com o real, com as crianças. E, óbvio, também a prática de ERER fez com que a gente conhecesse muitos repertórios que são de fato importantes para a gente trazer no nosso cotidiano e estar sempre dialogando com o ERER na nossa prática docente. Um programa que nos ajuda a formar realmente bons profissionais antirracistas, profissionais que vão transformar a educação.
Eu comecei, eu acho que abriu muito a minha visão e eu percebi que, tipo, realmente é isso que eu quero fazer, é essa a área que eu quero seguir. Olha, para os pibidianos, assim, toda a minha honra e a minha reverência. Vocês são pessoas que querem, têm vontade de mudar. Então, o que eu deixo, o meu recado para vocês é que vocês não percam essa vontade e essa gana de querer mudar o mundo. Leiam mulheres negras, leiam autores negros, prestigiem produções artístico-intelectuais, procurem povoar o imaginário de vocês. Participem, escutem música, tem muita música boa, escuta rap feminino. Seja um pesquisador, uma pesquisadora, vai atrás das coisas. E é isso, porque a gente traz dessas vivências para dentro da escola, é um movimento de fora para dentro e não de dentro para fora. Calma, calma, calma. Você achou que acabou? Mas espera aí, não vai embora ainda não. Vamos ouvir uma reflexão sobre a palavra diversidade. Diluir um debate. Então, por exemplo, eu posso falar diversidade, está falando de pessoas ricas do mundo inteiro. Aqui a gente está fazendo um trabalho específico pensando o contexto histórico-social brasileiro. Então, a gente está pensando em educação das relações étnico-raciais para promover uma valorização da diferença, uma valorização dos povos e das culturas que foram, nessa história que a gente viveu, inferiorizados. E a gente está falando dos povos negros e indígenas. Então, quando a gente propõe lá das crianças, uma ver o rosto da outra, uma reconhecer na foto, eles falarem dos nomes, eles falarem das famílias, eles falarem das histórias deles, a gente está trazendo uma perspectiva que é de valorização da identidade. E aí, essa valorização da identidade é um caminho para desconstruir um processo de desvalorização de certas identidades. É diferente falar isso do que só falar diversidade. E aí aqui eu ainda estou sendo... Tô falando de um jeito muito amplo, né? A gente tá falando aqui do quê? De valorizar a estética negra, de valorizar a estética indígena, de valorizar a produção cultural, musical, intelectual, coisas que também já estão aí no vídeo. Mas a gente precisa falar negros, falar indígenas, falar do racismo, né? Porque se a gente fala só diversidade, e se a gente também não traz a palavra equidade junto com esse discurso, isso pode acabar caindo numa coisa vazia. E a gente não fez isso.